Olá, boa noite! Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara, e o objetivo de disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. Então, participe, mande a sua sugestão aqui para o programa e também para aquele que vai ao ar toda quinta às 4 da tarde pela Rádio Planalto AM. O nosso endereço eletrônico é o agenda21passofundo@gmail.com e o telefone 3601 1150. Você acha que a única responsabilidade que tem com o lixo que produz é descartá-lo na rua para que seja recolhido pelo poder público? Pois o descarte consciente vai muito além disso. Não só o cidadão, como as empresas estão cada vez mais investindo nesse compromisso ambiental. Para falar sobre o tema, nós estamos recebendo hoje o José Maila, que é gerente geral do Passo Fundo Shopping, a publicitária Daniele Patesini, que é gerente de marketing do shopping, e o Fernando Lângaro, que é empresário da Lantar Construtora e vice-presidente administrativo do Sinduscom, que é o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo. Bem-vindos, boa noite a todos. Muito obrigada. Eu gostaria de começar com você, Maila, e perguntar assim, o Passo Fundo Shopping já tem no seu DNA esse compromisso ambiental? Podemos dizer assim? Boa noite, Maria Helena, boa noite aos telespectadores. Sim, ele foi pensado desde a sua concepção em promover toda a sustentabilidade de um empreendimento de grande porte como esse. E, Fernando, puxando você para esse gancho, né, a construção civil está se preocupando cada vez mais com a questão ambiental. Com certeza, Maria Helena. Boa noite, primeiramente. Boa noite, o Sérgio, a Daniele também. Na verdade, a construção civil ela é um dos setores que mais polui o meio ambiente. Então, nós, quando empresários da construção civil, como sindicato também, nós temos que nos preocupar com essas questões para contribuir com a sociedade como um todo, né? Eu gostaria que vocês comentassem assim, né, a questão ambiental para o shopping começou bem antes, né, já no projeto. Todo o projeto, Maria Helena, foi pensado em utilizar todas as técnicas disponíveis para evitar qualquer tipo exagerado de contaminação, seja do solo ou do meio ambiente. O shopping ele foi construído, para você ter uma ideia, em toda a sua estrutura metálica, é o chamado steel deck. É o primeiro shopping no Brasil a ser construído totalmente em estrutura metálica. Para você ter uma ideia, vale dizer que essa construção, ela, além de ser muito limpa, ela tem uma economia de concreto absurda. Nós estamos falando aí algo em torno de 70% de economia de concreto, colocado num empreendimento com 60 mil metros quadrados de construção. Então, é gigantesca a economia e a preservação e o impacto reduzido para o meio ambiente, né? Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Sim, para contribuir para o José também, quando um empreendimento é pensado em estrutura metálica, nós temos que olhar para a eficiência não somente ambiental, mas também no tempo, que também é uma questão ambiental. Por exemplo, se nós formos pensar numa construção de um shopping com concreto armado, nós estamos falando aí de um prazo muito mais longo de duração dessa obra. Como o shopping foi concebido em estrutura metálica, isso agiliza muito os processos, torna uma construção muito mais enxuta e mais ágil, né? Isso também é ambientalmente correto. E economiza, por exemplo, a água economiza muito. Sim, economiza muito, mas principalmente eu acredito que a estrutura metálica, ela se torna uma estrutura mais leve também, acaba que tu tem uma economia muito grande nas fundações da edificação, um consumo muito menor em concreto. Ela é considerada uma obra limpa. A obra feita em estrutura metálica é considerada uma obra muito limpa. Ela produz muito menos resíduos por conta disso. Então, ela é rápida, como comentou o Fernando, e ela, além de ser limpa, ela gera pouco entulho, resíduos por conta de obra. Quando você fala numa obra construída de forma tradicional, vamos chamar assim, concreto armado e tudo mais, convencional, a quantidade de lixo e resíduos que gera uma obra deste porte é imensa. Então, além de ser rápida, a montagem, praticamente ela vem pronta para o canteiro de obras, né? O Fernando pode dizer melhor. Mas ela gera muito menos resíduo para
descarte. Então, a poluição é muito menor, o impacto no meio ambiente é muito menor. Ela, além de ser rápida, como comentou o Fernando, ela é muito limpa a obra, né? E em relação ao custo, custa mais caro esse tipo de obra? Se for comparar com o concreto armado, ele é um pouco mais caro, mas se nós jogarmos ao longo do tempo, como eu comentei anteriormente, ele se torna mais barato. E no caso de um shopping, que é um empreendimento que quanto antes ser inaugurado mais rentável, foi muito assertiva a decisão de ser usado a tecnologia em concreto, em estrutura metálica, né? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, que o José puxou muito bem, é a questão, por exemplo, quando um empreendimento é concebido em steel deck, steel frame, né, que é estrutura metálica, ele utiliza menos bloco cerâmico, né? O shopping, obviamente, tem algumas paredes em bloco cerâmico, mas a maioria dos fechamentos são pré-fabricados. Nós, por exemplo, se nós olharmos o cenário Passo Fundense, nós não temos quase nenhuma olaria de grande porte para servir bloco cerâmico para o Passo Fundo. Então, o que acontece é que as construções pegam esse bloco cerâmico da região metropolitana, de Santa Catarina. Então, nós temos que pensar, quando a gente concebe uma edificação, as longas distâncias de percorrimento desse material para nos abastecer nossas obras. Então, mais um ponto positivo do shopping também, que utilizou uma cadeia de materiais próxima da região da construção, né? Isso também é sustentabilidade. As escavações também, né? Vocês reaproveitaram toda essa terra. Como o shopping foi construído num terreno íngreme, em declive, enfim, ou aclive, para quem, do ponto de vista, os patamares foram feitos, foram utilizados a própria terra que estava presente no local. Então, não houve a retirada dessa terra para fora, até movimentação com caminhões, enfim. Toda a movimentação do maquinário se conteve dentro do empreendimento. Então, ela foi realocada dentro do próprio empreendimento para fazer os patamares. O shopping tem 3 patamares de construção, tanto do segundo piso, primeiro e o piso térreo. Então, esse aproveitamento também contribuiu para que a gente poluísse muito menos aonde fosse descartada essa terra e, ao mesmo tempo, o transporte, a logística, o uso de caminhões que normalmente são utilizados e o consumo de óleo diesel, enfim, e toda essa movimentação dentro da cidade foi evitado. Então, tudo contribuiu para que se colocasse, se utilizasse a própria manipulação da terra, a terraplanagem fosse feita dentro do negócio. Fernando, ainda é pequeno o número de construções que se preocupa aí com essa questão ambiental? É pequeno, mas tem mudado muito, Maria Helena. Na verdade, assim, o setor, como eu iniciei minha fala, o setor da construção civil, ele é um dos mais poluidores do meio ambiente, né? Então, nós temos que ter esse olhar crítico quanto empresários, né? E ter essa consciência que é uma consciência do século XXI, a gente entender que o nosso setor é poluidor e fazer métricas, estratégias para a gente diminuir o máximo possível esses impactos ambientais. As edificações ambientalmente corretas, vamos dizer assim, porque sustentabilidade na construção civil não existe, né? Na medida que uma edificação ela se insere no terreno, ela já está agredindo o terreno, né? Então, tem poucas edificações ambientalmente pensadas, né, para ser, vamos dizer assim, ter o menos impacto ambiental possível, mas é uma tendência, por exemplo, na Europa, é muito natural aparecer empreendimentos residenciais multifamiliares com certificações que a pessoa sabe o que está adquirindo, por exemplo, um imóvel com uma classificação A de eficiência energética ou um imóvel com uma classificação E de eficiência energética, né? Na Europa isso é um cenário muito comum e a gente nota como setor, como sindicato também, que no Brasil é um processo que se engatinha muito devagar, né? Caminha muito devagar. É um processo que tem que começar nas academias, nos setores, para depois se difundir uma conscientização na comunidade também. Então é um processo lento, mas que a gente considera que não vai voltar atrás, né? Daniela, a iluminação também foi uma preocupação lá no shopping? Certamente. O pé direito contribui para uma iluminação natural e nossa arquitetura ela foi prevista para aproveitamento máximo dessa energia, né? Então a gente tem o escurecer do dia, ele chega de uma maneira mais proativa para a gente, porque a gente usa durante o dia muita iluminação natural, então a gente acaba economizando nesse quesito. Fica à vontade. Até para dar uma pincelada também nessa ideia, que foi utilizada uma estratégia muito interessante no shopping, que é o que a Daniela estava comentando, que é a iluminação zenital, né?
que o arquiteto Dória Lopes usa do Paraná foi muito feliz em utilizar essa estratégia, porque isso acaba que diminui o consumo de energia elétrica e iluminação artificial dentro do shopping de uma maneira muito drástica. Então, o consumo de energia, que também é uma coisa ambientalmente correta, se pensar em redução desse consumo, com essa iluminação zenital, os benefícios são muito grandes. Né? Todos os corredores, a parte de pé direito, como a Daniela estava comentando, todos os corredores têm essa iluminação favorecida. Além do grande vitral que tem frontal, a parte da praça de alimentação, enfim, é um paredão de vidro. Então, toda essa iluminação contribui efetivamente para uma redução significativa. Né? Quando a gente fala de iluminação natural, a gente aproveita ao máximo a luz do sol durante o dia. Mesmo nos dias de menos incidência solar, ainda assim a utilização da energia elétrica é reduzida, né, em função dessa qualidade. E mais importante ainda é que todas as luzes, todas as lâmpadas do shopping, 100% LED. Então a gente tem também uma redução nessa opção que nós tivemos para contribuir com o meio ambiente. O pensamento, quando se pensou na construção metálica, quando se pensou em trabalhar toda a parte de iluminação natural, quando se pensou em iluminação de LED, é evidente que o custo inicial do investimento é muito maior, né? O próprio Fernando sabe disso. Só que o que você ganha no médio e no longo prazo é muito superior nas economias que você faz. Então o empresário, quando ele pensa que, poxa, eu vou investir um pouco mais agora, ele não pode ter essa visão míope do momento, ele tem que ter a visão de profundidade, no médio e no longo prazo. Quanto que eu vou economizar lá na frente? Né? Então, os empresários mais inteligentes, vamos chamar assim, e aí o Fernando me corrija se eu estiver errado, tem que pensar nesse investimento inicial como realmente um investimento e não como uma despesa de momento. Né? Porque esse investimento vai te trazer um retorno muito melhor no médio e longo prazo. Quando você faz uma construção de um shopping center que tem ali 60 mil metros de área construída, ninguém está pensando que ele vai abrir hoje e fechar amanhã. Né? É um empreendimento que se gastou mais de 200 milhões de dólares, de reais ali. Então, é muito dinheiro. Então, se você pensar, tiver essa visão míope de que você vai economizar ou perder dinheiro agora na construção, é preferível não começar, porque senão você não vai conseguir chegar a bom termo no médio e longo prazo. O José foi muito feliz nessa colocação. Na verdade, a gente tem uma visão errônea na construção civil de pensar o investimento somente na construção até a entrega das chaves. Vamos pensar numa casa, num edifício multifamiliar ou num shopping, não interessa. A gente tem um pensamento que o custo da edificação é somente do projeto até a construção final. Mas, na verdade, se nós formos olhar no longo prazo de 80 anos, essa etapa de projeto até o final da construção representa 15% dos gastos totais. O restante dos 85% dos gastos totais vem na operação da edificação. Que aí entra, felizmente, a acertada do shopping de utilizar as lâmpadas de LED, a iluminação zenital, a estrutura metálica. Tudo então, sensor também, a gente sensores tem de presença. E também na questão dos banheiros também, a gente tem uma economia de água, claro. Né? Reaproveitamento de água, isso também. Então vocês imaginem que toda essa, pensarmos no shopping Passo Fundo, ao longo de 80 anos, todas essas estratégias, o que elas representam na economia, na conta de água, na conta de luz. Isso é muito importante. Se nós formos jogar em longo de 80 anos, representa os 85% que eu quis dizer, que é além do projeto e a execução. Vezes, exatamente. Você pagou várias vezes. Né? Isso é investimento, na verdade, né? E vocês conseguem passar essa ideia para os lojistas? Sim, é interessante porque nós temos um descarte também do nosso dia a dia, né? Nós temos lá um local onde todo o papelão e plástico, que é o reciclado sólido, vou chamar assim, não faz parte do orgânico, que o orgânico tem uma outra destinação, eles separam isso na própria loja e fazem esse descarte nos nossos locais adequados. Então, hoje há uma consciência não só dos lojistas que não fazem parte da praça de alimentação, e a praça de alimentação é um ambiente diferenciado, né? Eles também fazem esse descarte distribuído da forma adequada dentro dos contêineres que nós temos no shopping. Então, eles também trabalham nesse sentido. As lojas, na grande maioria, também foram pensadas, por exemplo, em iluminação de LED. Então, é um custo inicial maior, mas se nós temos ali uma loja que, no mínimo, tem um contrato de 60 meses, imagina o quanto ela está economizando ao longo desses 5 anos.
Então, de novo, o investimento inicial não pode ser olhado de forma míope, ele tem que ser olhado de forma inteligente. Né? Dizer assim, poxa, eu vou gastar 30%, 40% a mais hoje, mas a economia que eu vou ter na minha conta de energia ao longo de 5 anos vai se pagar diversas vezes esse investimento inicial. Então, eles também pensam dessa forma. Né? Ok, nós vamos fazer agora um rápido intervalo, o Ecologia e Meio Ambiente volta em instantes. Fique com a gente. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Voltamos com Ecologia e Meio Ambiente. Hoje estamos falando sobre o descarte consciente e o compromisso ambiental do cidadão e das empresas. Eu quero retomar com você, Fernando. Você projetou o primeiro prédio do Estado, né, a receber um certificado de eficiência energética. Como foi essa questão? Como que é esse certificado? Certo. Para o pessoal que está em casa entender o que é essa certificação, a certificação já é muito difundida no mercado, por exemplo, de eletrodomésticos, certo? Hoje a pessoa vai comprar um eletrodoméstico, um ar-condicionado, a televisão, um fogão, ele já vem com uma certificação de fábrica dizendo se aquele equipamento ele é eficiente, ou no caso ele é nível A de eficiência energética, ou ele é nível eco, ele é menos eficiente, tem mais gastos de eficiência energética. Isso ocorre também com os carros. Só que com os carros, em vez de energia, é gasolina, ou seja, um carro nível A, que ele consome menos gasolina com um carro nível E, que geralmente é mais potente. Na edificação, o que acontece? Na edificação, nós pegamos energia e água. Então, esses são esses dois requisitos. É uma certificação chancelada pelo Inmetro, e esse empreendimento que nós fizemos, ele é o Smart Moron Residência, ele é 100% etiquetado, todas as áreas de uso comum e os 50 apartamentos são nível A de eficiência energética. Né? E o que isso significa na prática para as pessoas que moram lá? Na prática, significa numa conta de água e luz mais enxuta, custo condominial mais enxuto também. Então, isso já pega diretamente no bolso do consumidor, né? E principalmente que ele está sabendo que tipo de produto que ele está comprando. É uma questão de defesa do consumidor, né? Então, vamos dizer assim, ele está adquirindo um empreendimento que ele sabe o quanto ele gasta na operação dele, né? Então, primeiramente isso, economia de dinheiro, né? Mas também temos a questão de um quase como um manifesto, como eu já tinha falado anteriormente, o José e a Daniela também comentaram, que a gente tem ciência que o nosso setor ele é muito poluidor e essas questões elas amenizam muito os impactos ambientais na hora da operação da edificação, né? E até que ponto as pessoas já estão procurando esse tipo de edificação ou o consumidor ainda não se preocupa em adquirir um imóvel assim? Maria Helena, assim, no cenário brasileiro ainda é um processo que está muito lento, né? A certificação da eficiência energética na Europa, por exemplo, ela é muito difundida, tu caminha nas imobiliárias, por exemplo, da Europa e é natural as pessoas optarem por um apartamento, uma unidade habitacional com a escolha com referência à eficiência energética, né? Qual a classe energética que é essa habitação. No Brasil temos alguns exemplos, em São Paulo já acontece algumas coisas, mas mais em ambientes corporativos, certo? Então, vamos dizer assim, uma grande empresa se instala numa edificação que tem um andar inteiro certificado, né? Edifícios corporativos pensados também ambientalmente corretos, mas no mercado imobiliário, questão habitacional multifamiliar, ele está engatinhando ainda, né? Mas é um processo que a gente acredita que em 20 anos vai se tornar uma realidade natural no mercado, né? Uma tendência que não volta, né? Porque as pessoas vão começar a comparar, né? Nossa, eu sou tua vizinha, eu gasto tanto de luz, você gasta menos. As pessoas estão cada vez mais conscientes dos gastos pessoais, né?
Então, vamos dizer assim, quando a gente fala em energia elétrica, gastos com água, gastos com condomínio, parece que representam um pouco no orçamento familiar. Mas se nós pensarmos, como na nossa conversa anterior, se nós pensarmos nos 80 anos que uma família vai ficar naquela casa, naquele edifício, representa muito isso na economia familiar, né? O interessante é que as novas gerações têm essa percepção. Se nós observarmos a nossa geração, o Fernando talvez menos impactado, mas a minha geração não tinha a menor consciência ambiental. Hoje não, você pega os meus filhos, eles têm uma percepção e uma condução sobre esse assunto, um pensamento sobre esse assunto muito forte. Não muito tempo atrás era normal você pegar o lixo do teu veículo e você jogar pela janela. Hoje tu não faz mais isso, tu tem uma sacolinha do lado. Então a conscientização dessas novas gerações vão fazer com que os empresários mudem as suas posturas dos produtos que eles estão ofertando. Hoje nós temos muito aí na área de confecções, calçados, já existe uma preocupação muito forte nisso. Materiais, né? Materiais, enfim. Então, a construção civil, em algum momento, ela vai entender que ela não tem mais condições de ofertar produtos que não sejam ecológicos, por assim dizer, ou sustentáveis. Né? Em algum momento, essa nova geração vai dizer assim, bom, eu não quero o seu apartamento, eu quero aquele daquela construtora porque ele me entrega uma condição melhor de sustentabilidade e voltado à ecologia, preocupado com a ecologia. Então, essa normatização de homologar condições para que aquele edifício, aquela obra seja reconhecida como uma obra homologada de forma ecológica, de forma sustentável, vai fazer muita diferença. Mas infelizmente nós ainda estamos engatinhando. Tomara que a gente comece a andar devagarzinho, mas começamos a andar rapidamente no curto prazo. Né? Daniele, nós estamos no mês, né, dedicado ao meio ambiente e estão sendo feitas várias ações lá no shopping. Eu gostaria que você começasse falando sobre o Ecoponto. O Ecoponto, então, é uma ação bem bacana de descarte consciente, faz parte da nossa campanha, e ela vem para mostrar a relevância de descartar certo o seu lixo. E, acima de tudo, além de ser uma ação socioambiental, ela também é uma ação social, porque ela vem colaborar com o projeto Transformação, onde a gente beneficia mais de 80 famílias que vivem desses recursos. Então, cada resíduo depositado no Ecoponto gera um recurso para essas famílias. Então, durante o mês de junho, a gente vai conseguir ajudar essas famílias, dando condição e mais categoria, vamos dizer assim, no seu trabalho, porque a gente vai ter dentro do shopping a possibilidade de descarte de eletrônicos, de pilhas, de vidro, papelão, plástico, óleo de cozinha. Então, todos esses itens, eles vão gerar esses recursos para essas famílias poderem viver com dignidade. E também isso ajuda nós, né, os clientes do shopping, porque eu tenho pilha em casa, eu tenho lâmpada, eu tenho tudo guardadinho e quando surge uma oportunidade dessa, a gente pode descartar. E Maria Helena, uma coisa muito importante, no momento que tu descarta a pilha e descarta a lâmpada, você pode contribuir para uma situação muito perigosa, porque são lixos tóxicos. Sim. E o solo, em contato com esses lixos, ele acaba sendo prejudicado. Então, a gente tem que descartar esses itens da maneira correta e para empresas certificadas por isso. É importante o que a Dani está falando, porque se você pega as lâmpadas de LED, por exemplo, nós comentamos que ela gera uma economia no médio e longo prazo. Só que ela na sua constituição, ela tem mercúrio, que é um produto altamente contaminante. Então, se ele não tiver o descarte adequado por empresas especializadas, se você jogar ele na natureza, isso vai, ao longo dos anos, vai acabar com toda a nossa condição de qualidade dessa terra, desse terreno, dessa área. Então, esse descarte por empresas especializadas vão dar destinação adequada a esse produto, é importantíssimo nesse momento. Vocês também estão integrados nesse projeto do Ecoponto? Sim, nós também, lá na Lantar, tem um Ecoponto no bairro Vera Cruz, aqui em Passo Fundo, para que a população se conscientize, né, e acabe fazendo utilização desse Ecoponto para descarte corretos dos resíduos domésticos. Né? É interessante o que o Fernando está dizendo, que mesmo o cliente, quando ele não vem ao shopping, ele está indo ao shopping para fazer a destinação adequada do lixo. Então, essa conscientização é muito importante.
né? Porque o exemplo que você está dando para as novas gerações de fazer o descarte adequado é a semente que se planta hoje que se colhe amanhã. Então é fundamental isso, porque o pai vem com a criança lá e deposita lá o óleo de cozinha, deposita a lâmpada, o papel, o eletrônico, e eu volto de novo às novas gerações, porque há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, a gente descartava o óleo de cozinha na pia, né? Isso era normal. Hoje a minha filha me obriga a ter um tamborete ali de 5 litros, uma bombona, para eu jogar o óleo de cozinha, e aí a gente dá a destinação adequada. Imagina que se todos fizerem isso, a quantidade de produto que deixa de ir para a natureza é absurdo. Então, de novo, essa conscientização, ela, cada vez mais, ela está impregnada na nossa sociedade. Isso é muito bom. E também ajuda as pessoas, né? As famílias. Exatamente, principalmente o futuro do país, né? A gente precisa lembrar que as crianças são os nossos futuros consumidores e essas crianças precisam ter essa consciência ambiental. Eu acho que a gente tem que começar num trabalho de crescimento que ele vai ser plantado lá nas escolas, inclusive teremos aulas interpretativas. Eu gostaria que você comentasse sobre essas aulas. Isso, vamos ter cinco tardes com aulas interpretativas dentro do Passo Fundo Shopping para escolas públicas, que a gente vai levar os grupos de crianças para entender o impacto no meio ambiente dos resíduos quando mal colocados. Então é importante que as crianças entrem em contato com o ecoponto, entendam o que cada lixo o processo de cada lixo após o descarte e também façam uma visita dentro do Passo Fundo Shopping internamente para entender a questão de iluminação e também no nosso lago, que foi um grande apelo de vivência do nosso Passo Fundo Shopping. Então, o nosso lago, ele é um lago que foi revitalizado, né? Ele poderia ter sofrido, vamos dizer assim, poderiam ter aterrado esse lago. Ele era um lago artificial no antigo Zedecoste, que era o frigorífico que se localizava antes do shopping. E aí, a gente, por responsabilidade social, além de toda uma reserva ambiental que nós temos na lateral do shopping, onde temos um banhado com vertentes de água e tudo, a gente tem o lago que a gente revitalizou e colocou ele de uma maneira, a gente reviveu um lindo espaço natural para que as pessoas possam conviver. Eu não conhecia ainda um shopping com lago. Na verdade, o lago ele era um depósito de efluente industrial. Então, tudo que você gera de coisa, vamos chamar de ruim, era depositado nesse lago. Então, você tinha algumas alternativas, ou como a Dani falou, ou aterrar, esquecer, ou revitalizá-lo e transformá-lo numa coisa bacana, legal e que fosse bom para a comunidade. O empreendedor entendeu que era importante revitalizar o lago, foi feito todo o assoreamento dele, tiramos tudo que tinha dele, foi limpo, foi totalmente limpo aquele lago. Ele foi totalmente trabalhado com pedras, enfim, ele foi dado vida novamente a ele e foi colocada água novamente dentro dele. Então hoje você vai lá, você pega o teu chimarrão com a tua família, você pode sentar na beira do lago e passar uma tarde gostosa ao redor do lago, conversando com os amigos. Então ele acabou sendo transformado num ponto de convivência das pessoas. Então é mais uma possibilidade de distração, de alegria, de convivência familiar e dos amigos. Então o que era para ser uma coisa ruim e jogada fora, descartada, a gente acabou transformando num ambiente gostoso, bacana, para que fosse dada a condição para que as crianças pudessem brincar em volta dele, enfim. Um espaço ao ar livre, com natureza, dentro de um shopping. Isso é muito bacana. Realmente é um apelo de que a gente dá esse benefício para os clientes, porque além do shopping ter espaço interno, a gente ainda tem um espaço externo de vivência. Ok, vocês estão de parabéns, empresários de sucesso e com visão ambiental, é disso que a gente precisa. O programa chegou ao fim, agradeço a presença de vocês, agradeço a sua companhia, até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Fique em paz.